O sobrenatural é real e caminha entre nós. Os relatos de hoje são curtos, simples e diretos, e foram deixados pelos nossos inscritos nos comentários dos vídeos postados no nosso canal ao longo dos últimos meses. Esses relatos vão desafiar suas crenças e testar sua coragem. O que você está prestes a ouvir é baseado em eventos inexplicáveis que ocorreram com pessoas comuns em lugares assombrados por forças que não conhecemos. E as sombras que se movem entre nós parecem ter vida própria. Então, sente-se confortavelmente, pois a jornada que estamos prestes a começar pode mudar sua percepção do mundo para sempre. Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Minha cama ficava encostada em um canto do quarto e em uma das paredes havia uma janela. Essa janela era coberta com uma cortina bem pesada. Não sei dizer de que tipo de material elas eram, pois a casa era alugada e essa cortina já estava lá quando eu me mudei. Eu sei que ela não era de tecido. Acho que era feita de algum material sintético, tipo plástico ou algo parecido. Era um material que fazia a cortina ser mais pesada e dura. Então, quando ela batia na parede, fazia um barulho razoavelmente alto e bem específico. Eu havia me deitado para dormir bem mais tarde do que de costume, porque eu estava assistindo a um jogo de futebol na TV e ele havia acabado bem tarde porque houve prorrogação e pênaltis. Na verdade, eu nem sei por que eu havia ficado acordado para ver o resultado do jogo se o meu time nem estava jogando. Estava lá eu, deitado, de forma que estava de costas para essa janela. Eu tenho certeza de que havia fechado bem a janela, porque naquela noite fazia frio, o suficiente para dormir com um cobertor bem grosso também. Enquanto eu tentava dormir, de repente eu senti uma lufada de vento super gelado vindo dessa janela que eu tinha certeza estava fechada. Depois que o vento passou, eu ouvi o barulho das cortinas batendo com força na parede. Mesmo com o susto, eu continuei tentando dormir e nem abri os olhos. Mas logo depois, eu comecei a sentir uma pressão sobre mim. Só que não era uma pressão normal, algo localizado. Por exemplo, se alguém te der um soco no braço ou ficar te empurrando pelas costas, você só sente a força no ponto específico onde a pessoa te tocou, correto? Essa pressão que eu comecei a sentir era uniforme pelo meu corpo todo, como se eu estivesse sendo embalado a vácuo. Sei lá, eu não consigo explicar direito. O som também ficou meio abafado, como se eu estivesse dentro de um avião decolando, mais ou menos isso. Isso durou por alguns segundos. Eu continuei fingindo que estava dormindo, de olhos fechados, dizendo a mim mesmo que estava tudo bem, quando na verdade eu começava a sentir o medo e o pânico crescerem dentro de mim. Então, subitamente, aquilo tudo parou, da mesma forma que começou, sem mais e nem menos. Eu esperei um tempo e abri os olhos para ver se estava tudo bem e parecia estar tudo bem. Eu então me levantei, acendi as luzes e fiquei matando um tempo me distraindo com um filme antes de tentar dormir de novo. Vez ou outra antes de dormir, eu ainda sinto aquela pressão sobre o meu corpo e faço como eu fiz daquela vez. Eu fico lá quietinho, na esperança de que aquilo que esteja me visitando ache que eu não tenho medo dele, desista de mim e resolva sumir de vez. Quando eu era adolescente, morava comigo e com meus pais um tio-avô que tinha demência. Um dia, subitamente, ele teve uma grande piora e sequer conseguiu se levantar da cama.
A partir desse dia, ele não falou mais, não comeu mais sozinho e nem sequer conseguia se virar sozinho na cama. Meu pai então pediu ajuda para um outro familiar cuidar dele, já que estávamos há anos nessa situação. Levaram ele para morar em outra cidade, mas como ele estava muito doente, os pertences dele ficaram todos aqui em casa, incluindo um relógio de parede bem antigo, daqueles cujo motor funcionava a corda e que tinha um pêndulo marcando os segundos com um compasso absurdamente preciso. Relógio esse que havia pertencido à finada esposa desse meu tio-avô, que havia morrido muito jovem há muitos anos atrás e eu sequer a havia conhecido. Ninguém dava corda nesse relógio há anos, mas, do nada, começamos a ouvir o seu tic-tac 2 ou 3 dias depois que levaram meu tio embora. Eu sempre achei que alguém dava corda escondido, mas os ponteiros não se moviam. Também não era por pequenas oscilações do pêndulo, porque o relógio estava deitado em cima de um armário e não em pé na parede. Meus amigos, esse mistério durou por meses. Então, um dia, nós fomos avisados que esse tio havia falecido, e a partir desse dia, nunca mais ouvimos aquele relógio fazer o tic-tac. Meu pai o levou para ver se havia conserto e acabou descobrindo que a mola estava quebrada e sequer era possível dar corda naquele relógio. Quando eu tinha cerca de 7 anos, eu e meu irmão estávamos brincando no beliche fingindo que ele era uma caverna. Cobrimos tudo com vários cobertores, de modo que nenhuma luz conseguiu penetrar pelas grossas cobertas. Então, com tudo bem escuro, pusemos a cabeça para fora da nossa caverna e nós dois olhamos para a parte onde fica a cabeceira e vimos uma criatura com um formato parecido com um jacaré, que havia subido até o teto e já estava iniciando a sua descida. Nós saímos correndo na hora. Meu irmão disse que não se lembra disso. Então, vai saber se eu estava imaginando coisas ou se aquela criatura só havia se revelado para mim. Algum tempo depois, eu comecei a ver uma sombra toda preta com a forma de um homem, bem alto, lá em casa. Isso aconteceu mais de uma vez. Essas visões nunca obedeciam um padrão, então eu nunca sabia quando ela iria aparecer para mim novamente. Às vezes era à noite, outras vezes durante o dia, era sempre quando eu menos estava esperando. Ela passava ao meu lado, não emitia nenhum som, não mudava de cor, nada. Só o que ela fazia era passar suavemente ao meu lado, como se deslizasse no ar. O curioso é que eu nunca senti medo. Eu lembro também que uma vez eu devia ter 10 ou 11 anos e estava assistindo TV. Então, do nada, eu comecei a ouvir vozes vindas do corredor. Eu virei o olhar procurando a origem daquele som, mas no corredor só havia a minha cachorrinha. Eu fiquei em choque com aquelas vozes. Era algo muito bizarro, e eu me lembro de correr para o quarto onde a minha mãe estava e de ficar lá, agarrada com ela, até o pavor passar. Minha mãe, inclusive, conta uma história que aconteceu com ela quando ela estava na casa da minha avó, onde ela começou a ouvir fortes batidas nas paredes da casa vindas de todos os lados, e umas sombras vieram até ela e começaram a tentar levantá-la do sofá. O curioso é que eu me lembro de também escutar essas mesmas batidas sempre que eu estava na casa da minha avó quando eu era criança. Uma coisa que depois, com o tempo, a minha mãe me confessou é que ela havia feito o jogo do copo quando era criança. Ela me contou que quando o pai dela estava chegando perto para ver o que ela estava fazendo, o espírito que estava no copo disse para ela mandar o pai dela se afastar, dizendo que ele era um homem de muita fé em Deus. Assim que ela parou com a brincadeira, além do copo, o vidro do fogão também estourou lá na cozinha, bem longe de onde ela estava.
Ela também conta já ter visto um saci pulando no quintal junto de outro irmão, que confirmou que também viu e que ela não estava mentindo. Eu também sempre escuto alguém andando pelo corredor da casa quando eu passo a noite lá, e quando eu me levanto para ver, nunca consigo ver ninguém. Uma das primeiras experiências que eu vivenciei ocorreu quando eu tinha por volta de 10 anos. Eu estava na sala, sentado, assistindo TV Globinho, quando então o telefone tocou. De repente, a porta da sala se abriu, a minha mãe entrou, passou em frente à TV, atendeu o telefone, falou alguma coisa e depois saiu. Foi só depois de tudo isso que eu me lembrei que eu estava sozinho em casa e que a minha mãe estava com a minha avó internada em estado grave no hospital. Eu fui para o quintal ver se ela poderia ter voltado para casa, mas não havia ninguém lá. Eu olhei na varanda também, mas não vi ninguém. Eu estava absolutamente sozinho em casa. Luciano, na mesma época, mas não no mesmo dia, eu saí para o quintal de casa e vi um senhor de terno branco, chapéu também branco e uma espécie de bolsa no ombro, andando vagarosamente pelo quintal olhando para baixo. Eu entrei rapidamente em casa e quando eu fui olhar de novo, já não havia mais ninguém. Alguns anos depois, quando eu tinha cerca de 14 anos, eu comecei a ter algumas experiências fora do corpo. Frequentemente eu acordava com a cara no teto do meu quarto, sem sentir meu corpo e com uma sensação estranha, como se eu fosse algo gasoso. Uma vez, a mais marcante de todas, eu acordei e estava enxergando em todas as direções ao mesmo tempo. Essas experiências fora do corpo pararam quando eu tive uma experiência realmente traumática. Eu acordei e percebi que eu estava dentro do meu corpo, mas eu não conseguia me mover e nem falar. Eu apenas enxergava tudo escuro com luzes fracas e escutava um chiado intenso no meu ouvido. Eu também não conseguia sentir o meu corpo que formigava dos pés à cabeça. Quando eu comecei a voltar a enxergar normalmente, eu percebi que de pé, ao lado da minha cama, havia um ser que parecia estar vestindo um robe preto com um capuz, com o rosto extremamente branco e os olhos bem negros. Ele sorria e o sorriso ia de um canto ao outro do rosto fixamente. Eu fechei os olhos com força e subitamente comecei a recobrar todos os sentidos e o controle do meu corpo. Cerca de 2 anos depois, eu estava no meu computador no meu quarto e a minha mãe em outro cômodo. De repente, eu percebi que a luz do sol que vinha da janela havia ficado vermelha. Achei estranho, mas eu não me importei muito, pois a luminosidade se parecia com o pôr do sol bem bonito. Porém, logo eu percebi que o barulho do rádio da minha mãe havia parado, assim como qualquer outro som vindo dos vizinhos. Então eu fui procurar a minha mãe, mas ela havia sumido. O rádio estava desligado, assim como todos os outros aparelhos da casa. Eu fui para fora. O céu estava avermelhado em um tom muito bonito. Eu subi no terraço e percebi que o silêncio era generalizado. Não havia qualquer som vindo das casas vizinhas. Do meu terraço, eu conseguia ver a rua e também não havia ninguém perambulando, nem mesmo carros. Estranhamente, eu não fiquei desesperado nem nada do tipo, pois tudo naquela realidade me induzia a um intenso sentimento de paz. O céu avermelhado, alaranjado, o sol vermelho para o qual era possível olhar diretamente sem prejudicar a vista, o silêncio e até o ventinho que soprava. Eu resolvi descer para o térreo novamente e quando eu entrei no meu quarto, a luminosidade havia voltado à normal e junto a ela todo o resto. O ruído dos vizinhos e o som do rádio da minha mãe. Então a minha mãe de repente surgiu vinda dos fundos da casa como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei a ela se ela havia notado alguma coisa diferente,
mas ela disse que não tinha visto nada de estranho. Foi como se por alguns minutos eu tivesse ido a uma realidade paralela e voltado. Luciano, a última experiência significativa que eu tive ocorreu quando eu tinha 24 anos. A casa vizinha minha estava passando por obras e, coincidentemente, o mestre de obras era o avô de um amigo meu. Nesse dia, o meu amigo estava nessa casa, pois havia ido levar uma marmita para o avô. Nós dois estávamos conversando sentados do lado de fora da casa quando simplesmente tudo ficou escuro. Não foi como a sombra de alguma nuvem ou algum avião passando. Simplesmente não era possível ver nada ao nosso redor. Tudo havia ficado escuro e nós sentimos um frio intenso. Era como se nós estivéssemos dentro de um quarto fechado, totalmente vedado e pintado de preto. Isso durou cerca de 5 segundos e então tudo voltou ao normal. Nos entreolhamos, muito assustados e sem entender nada. Corremos para o avô dele, que estava dentro de casa, e ele disse que não havia presenciado nada de anormal. Eu tenho um amigo que conta que ele estava dirigindo pela Via Dutra e, do nada, o acelerador do carro dele travou. Ele disse que tirou o pé, mas o pedal continuou afundado. Ele foi para o acostamento, desligou o carro e ficou lá tentando puxar o pedal do acelerador e não conseguia. O curioso é que ele é bem forte, ele tem cerca de 1,90 m de altura. Então ele conta que, do nada, chegou um senhor bem velhinho e perguntou a ele o que estava acontecendo. Ele respondeu o que era enquanto olhava em volta, achando que o senhor havia saído de algum carro que havia parado para ajudá-lo, mas ele percebeu que não havia carro nenhum parado próximo ao lugar onde ele estava. Ele ficou muito desconfiado com aquele homem que havia surgido do nada e começou a se perguntar o que um senhorzinho estava fazendo andando a pé no meio da estrada, completamente sozinho e no meio da noite. O senhor então perguntou se poderia tentar destravar o pedal, e ele disse que sim e deu espaço para que ele entrasse no carro. O senhorzinho se abaixou e destravou o pedal na mesma hora e sem dificuldade nenhuma. Meu amigo conta que ficou sem entender direito o que havia acontecido, e depois de agradecer demais pela ajuda do velhinho, ele perguntou para onde ele estava indo e se ele queria uma carona, afinal era perigoso andar pela beira da estrada à noite. O senhor aceitou e pediu para o meu amigo deixá-lo na entrada de uma cidade que já estava bem próxima, cerca de uns 4 quilômetros à frente. Quando chegaram no lugar que o velhinho pediu para ficar, o meu amigo viu que era uma rua que estava bem vazia. Ele viu um muro branco que ia de uma ponta a outra da rua dos dois lados. Não havia nenhuma casa onde o senhorzinho pudesse entrar. Meu amigo então perguntou se era ali mesmo que ele queria descer e ele respondeu que sim. O senhorzinho então saiu do carro e começou a caminhar para o lado de trás de onde o carro estava parado. Meu amigo conta então que ficou acompanhando pelo retrovisor para ver onde o velhinho iria entrar, mas como se fosse mágica, bruxaria ou coisa do outro mundo, a imagem daquele senhor foi se desmanchando pouco a pouco e em poucos segundos a rua começou a ficar completamente deserta novamente. A família da minha mãe tem uma casa bem no meio da roça que ela costuma ir às vezes. Uma vez eu fui para lá e levei alguns amigos meus. Eu sou espírita e eles não, e eles sempre ficam com essa mania de querer caçar fantasmas e coisas do tipo. Então eles tiveram a ideia de levar algumas velas para no meio da noite, acendê-las e depois apagar todas as luzes da casa e sentar os 3 juntos em uma mesa rezando e tentando invocar algum fantasma, espírito ou qualquer coisa do gênero. Havia um 4º amigo nosso que disse que não iria participar porque simplesmente não acreditava nessas coisas. Então ele pegou uma cadeira e pôs na varanda do lado de fora da casa, que estava bem escuro.
Havia apenas a luz de um poste que ficava lá na rua e que pouco iluminava a parte da varanda onde ele estava. Não havia lâmpada do lado de fora da casa e nem na varanda, onde ele cismou em ficar. Então ele ficou lá esperando a brincadeira acabar, coisa que até hoje eu não acredito que ele fez. Eu, no lugar dele, mesmo não acreditando e não querendo participar, eu ficaria lá dentro junto com os outros e não ali sozinho no escuro, totalmente vulnerável, caso a nossa invocação do mal desse certo. Eu então falei que não iria participar porque achava muito arriscado brincar com forças que ninguém ali conhecia. Mas eles nem ligaram para o que eu disse. Eu me sentei então em uma poltrona que ficava no canto da sala, mas dava bem em frente à mesa, e atrás da mesa havia um corredor que dava para o resto da casa. Então eles deram as mãos e começaram a rezar. Quando a reza terminou, eles começaram a perguntar se havia alguém ali. Não obtiveram nenhuma resposta e então continuaram pedindo que se alguém estivesse ali, que enviasse um sinal para que eles soubessem. Até aí, tudo bem. Mas quando um dos meus amigos perguntou: "Você precisa de ajuda?", eu senti o meu corpo todo se arrepiar e um vento gelado passar por mim. Cerca de mais ou menos 1 minuto depois, eu vi saindo do corredor que estava bem escuro um vulto preto que pareceu ter brotado do chão e estar vindo em minha direção. Ele pareceu ter entrado embaixo da poltrona onde eu estava, e na hora que ele entrou, eu dei um grito tão alto que fez com que todos se levantassem da mesa. Aquele vulto, então, pareceu também ter se assustado e foi em direção à porta, passando pela varanda até desaparecer pelo quintal. Quando acendemos as luzes, fomos ver o nosso amigo que estava na varanda. O encontramos tremendo dos pés à cabeça, os olhos esbugalhados, os lábios brancos totalmente sem cor e uma expressão de pavor estampada em seu rosto. Sem conseguir falar direito, ele levou um bom tempo até que a gente conseguisse entender o que ele estava tentando nos dizer. E ele nos disse apenas: "Eu vi o demônio." Todos lembram daquele acidente do avião da TAM que ocorreu no dia 17 de julho de 2007, aproximadamente às 7 horas da noite. Naquele dia já era noite e eu estava voltando de um curso espírita que eu frequentava. Quando eu vi no noticiário que estava vendo, me coloquei em oração por todos aqueles espíritos que estavam desencarnando. 2 das minhas filhas já estavam dormindo. Eu fui então me preparar para dormir e me pus em oração. De repente, dentro do meu quarto, apareceu uma menininha de aproximadamente 3 anos, com o cabelinho cacheado no ombro, chorando muito, desesperada e vermelha, como se estivesse em um lugar muito quente. Eu fiquei paralisada por uns instantes, acordei as minhas filhas e pedi para que elas orassem comigo, contando o que aconteceu comigo naquela noite. Nós oramos a noite inteira por ela e por todas aquelas outras pessoas que estavam envolvidas nesse horrível acidente. Alguns dias depois, a revista Veja publicou a foto de todas as vítimas fatais da queda do avião. Eu reconheci na hora a foto da menina que estava no meu quarto. Até hoje, essa situação me faz chorar quando eu me recordo, mas eu tenho certeza que ela se encontra bem e em paz.